Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican Media e Vatican News passam a transmitir diretamente de Barcelona, na Espanha, a visita do Papa Leão XIV às realidades e organizações de caridade e assistência da Arquidiocese na Igreja de Santo Agostinho. Saúdo todos que acompanham esta transmissão. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca, coordenam os trabalhos Padre Pavel, e na assessoria técnica temos Daniele Giorgi. Saudamos quem nos acompanha pelo nosso site, também os amigos conectados através das nossas redes sociais, do Facebook e YouTube. Nossa saudação a quem nos acompanha através das emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa, na África e também na Ásia. Vemos nas imagens alguns bispos, cardeais que chegam à Igreja de Santo Agostinho e os fiéis que aguardam com muito entusiasmo o Papa Leão XIV. Recordamos então que a Igreja de Santo Agostinho está localizada no bairro do Raval, uma das poucas igrejas barrocas de Barcelona, erguida no local do antigo convento de Santo Agostinho, e é conhecida também como a Catedral dos Pobres, devido ao seu profundo vínculo social com o bairro. A igreja é sede de duas confrarias, La Macarena e Gran Poder. O Raval, esse bairro onde se encontra então a Igreja de Santo Agostinho, é uma das realidades sociais mais complexas de Barcelona, um bairro marcado pela pobreza, pela imigração e pela exclusão social. Ao mesmo tempo, é uma das áreas mais multiculturais da cidade, com forte presença de comunidades migrantes, sobretudo provenientes da América Latina, das Filipinas e do Paquistão. Então, este é o encontro em que Leão XIV terá este momento muito importante com as realidades de caridade e assistência da Arquidiocese de Barcelona, momento que ouviremos testemunhos, também as palavras do Santo Padre nesta igreja dedicada a Santo Agostinho. Recordamos que Robert Prevost, nosso querido Papa Leão, é agostiniano, então também uma igreja que traz essa familiaridade da congregação a qual pertence o nosso Papa. Vale recordar que hoje Leão XIV já teve uma quarta-feira repleta de compromissos. Pela manhã ele se dirigiu até o centro prisional Brians I. Ali se encontrou com encarcerados, homens e mulheres que os esperavam, e disse que os erros da vida não determinam quem somos. O Papa deixou muito claro para todos os presentes: convido-os a continuar sonhando o sonho de Deus. A cada um de vocês digo: Deus o ama como você é, mas o sonha ainda melhor. O Senhor permite que todos nós recomecemos sempre, pois ser humano e ser cristão não significa não cometer erros, mas crescer na capacidade de se converter, arrepender-se e corrigir-se e, acima de tudo, reconciliar-se e perdoar, disse o Santo Padre ali na penitenciária de Barcelona, momento muito significativo desta viagem apostólica à Espanha. Já às 12 horas do horário local, o Papa rezou a oração do terço na abadia de Nossa Senhora de Montserrat, ali junto com fiéis. Após rezar a oração mariana, também prestou sua homenagem diante da imagem da Virgem Maria e saudou os fiéis e disse: peçamos a Maria, Rainha da Paz, que nos ensine a renunciar às palavras ofensivas, aos juízos temerários, à maledicência e às calúnias, e que aprendamos a zelar e a cultivar o amor na família, entre amigos, no local de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos e nas comunidades cristãs, para que o ódio dê lugar à esperança e à paz. Foi então o apelo do Santo Padre neste momento da oração do Santo Terço. Inclusive o Papa fez questão de recordar
que ele atuou como missionário no Peru, na paróquia dedicada a essa devoção à Virgem de Montserrat. Ela que é inclusive a padroeira de Barcelona. Santuário num local muito bonito, localizado a cerca de 700 metros de altitude, e ali então os espanhóis veneram a imagem de Nossa Senhora, que também popularmente é conhecida como Moreneta, padroeira da Catalunha. Papa, após este momento da oração do terço, esteve com os monges ali presentes. Foi ali que o Santo Padre almoçou, se encontrou com a comunidade local e depois retornou ao arcebispado de Barcelona, onde se encontrava até então, para se deslocar até a igreja de Santo Agostinho, onde iremos acompanhar em instantes a chegada do Papa Leão XIV. Através das imagens que nos são fornecidas, podemos ver muitas religiosas presentes, irmãs da congregação de Madre Teresa de Calcutá, as missionárias da caridade, que certamente atuam ali nas realidades de pobreza deste bairro, que, como dissemos, é um bairro muito ligado à vida dos migrantes que estão em Barcelona, e também outras congregações religiosas, organizações e pastorais que atuam na assistência aos mais necessitados. Vemos também já a multidão do lado de fora da igreja de Santo Agostinho, que aguarda Leão XIV, jovens que entoam o canto que escutamos nesses dias de viagem, desde Madrid até Barcelona. Esta é a juventude do Papa. E agora então os carros, a comitiva papal que se aproxima para a chegada do Santo Padre. Os fiéis manifestam sua alegria e o carro então do Santo Padre estaciona na praça diante da igreja de Santo Agostinho. Temos então o Papa que desce do carro e agora caminha para a entrada da igreja, acompanhado pelo cardeal de Barcelona. Localizados ali na primeira fila, alguns fiéis portadores de deficiência, e o Papa também os cumprimenta. A igreja de Santo Agostinho é conhecida como Catedral dos Pobres, e este é um encontro significativo que toca nesta realidade social da atuação da Arquidiocese de Barcelona, ligada à assistência aos pobres, aos migrantes, às pessoas em situação de rua e tantos outros que em muitas áreas da realidade humana sofrem certas carências. O Papa já se aproxima do ingresso da igreja de Santo Agostinho. Como costume, Papa Leão XIV, ao entrar na igreja, beija o crucifixo e também asperge água benta. Este é um momento que faz parte do rito de acolhida quando um bispo visita uma igreja. E claro, o mesmo acontece com a presença do sucessor de Pedro ao entrar em uma igreja, um santuário, como temos acompanhado nestes dias de viagem. Este gesto simbólico faz parte das visitas pastorais e das celebrações solenes. Beijar a cruz representa a veneração a Cristo e a submissão
à vontade divina antes de entrar na casa de Deus. A aspersão com água benta recorda o batismo e tem uma função de purificação espiritual. Agora, Papa Leão XIV atravessa o corredor central da igreja de Santo Agostinho, se dirige até a cátedra. E um canto de acolhida é entoado para receber o Santo Padre. Acompanha o Santo Padre nessa segunda etapa da viagem à Espanha, nesses dias em Barcelona, o cardeal arcebispo Juan José Omella. Tem início então o encontro com o Papa Leão XIV, com as palavras do cardeal. Ouçamos. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Santo Padre, a esta paróquia de Santo Agostinho, situada no coração do centro histórico da cidade de Barcelona. Esta paróquia é atendida com grande dedicação por seus irmãos, os padres agostinianos. São de todas as nações, Filipinas e da África. Aqui temos diversos religiosos de tantas nações, das Filipinas e da África. Anexa à igreja vive a comunidade das missionárias da Caridade de Madre Teresa de Calcutá, que cuidam com a ajuda de muitos voluntários dos mais necessitados e excluídos de nossa sociedade. Aqui também se reúne a paróquia filipina, a quem saudamos. Hoje ressoam com grande força as palavras de São Paulo. O amor de Cristo nos impele. O cardeal, que fala em catalão, também traduz em espanhol e continua. Estão aqui presentes alguns representantes das instituições que atuam no campo da caridade, nossa arquidiocese. Os cristãos são chamados a cuidar e viver com entusiasmo as grandes ações evangelizadoras da Igreja, que são a liturgia, na qual celebramos e vivemos o encontro com o Senhor na oração e acolhemos o Deus que nos salva. Outra ação evangelizadora é a formação e a catequese, para que, iluminados pela fé e movidos pelo amor, saibamos dar razão da nossa esperança. E outra ação evangelizadora que não pode faltar é a caridade, como expressão concreta do amor cristão no cuidado com os mais pobres, necessitados e excluídos da nossa sociedade e do nosso mundo. O Senhor, Santo Padre, tem nos recordado isso em suas homilias, discursos e exortações pastorais pronunciadas desde o dia de sua eleição como Bispo de Roma e Papa da Igreja. Desejamos ouvir suas palavras nesta tarde, que nos incentivarão a viver com maior ardor as belas e exigentes palavras de Jesus no Evangelho. Tudo o que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Palavras lindas e consoladoras. Queremos que o nosso serviço de caridade esteja sempre acompanhado pelo anúncio de Jesus Cristo e do seu Evangelho.
Queremos saciar a fome material e também a fome de Deus dessas pessoas. Conte conosco para continuar mostrando e defendendo a dignidade de toda pessoa humana e o rosto de Jesus Cristo presente em cada um de nossos irmãos mais vulneráveis. Muito obrigado e bem-vindo. Desejamos ouvir suas palavras. Obrigado, Santo Padre. Foram então as palavras de acolhida proferidas pelo cardeal arcebispo de Barcelona, Juan José Omella. Santo Padre, três representantes da nossa paróquia que trabalham com pessoas em situações de vulnerabilidade lhe dirigirão algumas palavras. Em primeiro lugar, Cristina, secretária-geral da Caritas Diocesana de Barcelona. Em seguida, Xavier, diretor de Obenço, uma entidade de integração social dedicada ao acompanhamento de pessoas com dependência. E a terceira será Encarna, religiosa adoratriz, cuja missão está centrada no acompanhamento de mulheres que passaram pelo drama do tráfico humano. Vamos então ouvir o primeiro testemunho. Santo Padre, de acordo com a missão que nos foi confiada, a Caritas é a expressão institucional da ação caritativa e social da Igreja Diocesana de Barcelona. Compreendemos nosso serviço a partir de uma tríplice missão inseparável. Em primeiro lugar, tornar presente em nome da Igreja o amor de Deus pelas pessoas mais vulneráveis de nossa sociedade. Por isso, jamais esquecemos que toda a nossa ação tem sua raiz no mandamento do amor que o Senhor nos deixou em suas palavras. Tudo o que fizerdes ao menor de meus irmãos, a mim o fizestes. Em segundo lugar, acompanhar e sustentar as comunidades cristãs de nossa diocese no desenvolvimento dessa ação caritativa e social. E o fazemos recordando sempre que viver e tornar visível o amor de Deus não é tarefa exclusiva da Caritas ou das entidades sociais, mas um chamado que o Senhor dirige a todo o seu povo santo. Em terceiro lugar, exercer uma denúncia profética, dar voz àqueles que não têm e trazer à luz as estruturas que geram pobreza e exclusão. Fazemo-lo por meio da conscientização e também da experiência concreta de acompanhar, somente no ano de 2025, mais de 63 mil pessoas, por meio das Caritas paroquiais, das comunidades pastorais e dos projetos diocesanos. E quando nos pedem para resumir essa tríplice missão em uma única frase, dizemos que na Caritas acolhemos, defendemos e amamos. Apesar da dureza de muitas realidades que vemos diariamente, famílias inteiras vivendo em quartos sublocados, a solidão dos idosos ou a precariedade do trabalho, entre tantas outras situações, nunca perdemos a esperança na capacidade das pessoas de reencontrarem seu caminho, nem a confiança na força transformadora do amor de Deus. E, no entanto, Santo Padre, às vezes também sentimos impotência. Impotência por não conseguirmos chegar a todas as pessoas, a todos os lares, a todos os lugares onde nossa presença é tão necessária. E nos perguntamos se estamos vivendo com suficiente intensidade o mandamento de amor que o Senhor nos deixou para construir uma sociedade mais justa e tornar mais visível o seu reino. Obrigado, Santo Padre, por sua presença hoje entre nós e por suas palavras de apoio, consolo e encorajamento que nos estimulam a continuar servindo com humildade, esperança e fidelidade ao Evangelho. Muito obrigado. Foi então este o primeiro testemunho da representante da Caritas
diocesana Cristina, que agora cumprimenta o Santo Padre. O próximo testemunho será de um representante da Obíncio, uma instituição dedicada a pessoas com dependências. Santo Padre, falar hoje das dependências é falar de um tempo ferido pela solidão, pelo sofrimento psíquico e por uma profunda perda de sentido. Muitas pessoas chegam até nós cansadas e desorientadas, marcadas pela exclusão, muitas vezes pela experiência da rua ou da prisão, cercadas por medos que sufocam sua própria voz. Nosso trabalho resume-se em um verbo simples e exigente: ajudar. Ajudar não como um gesto isolado, mas como uma fidelidade ao longo do tempo. Ajudar a estar presente, criar vínculos, oferecer uma presença firme para que o ruído interior vá se silenciando e possa emergir uma voz frágil, porém verdadeira, que desperta quando encontra alguém capaz de escutar e permanecer. Caminhamos sabendo que nossas mãos não alcançam tudo aquilo que o coração gostaria de abraçar. Há feridas que não conseguimos curar completamente e limites que também pesam sobre aqueles que acompanhamos. Ainda assim, somos testemunhas da esperança que nasce do vínculo e da dignidade que não se perde nem mesmo na queda. É aí que a fé se torna uma força silenciosa e perseverante. Na Obíncio, assim como em outras entidades sociais da Igreja, vivemos esse compromisso como uma missão de serviço inspirada pelo humanismo cristão, seguindo a intuição de nosso fundador, Monsenhor Père Cornelis. Não se trata tanto de resolver vidas, mas de não se afastar delas. Quando se cria o espaço adequado e se acompanha com respeito essa voz interior, pode despertar. Vivemos isso recentemente durante o Jubileu dos Pobres em Montserrat. Sem que estivesse previsto, alguns usuários puderam reconhecer sua vulnerabilidade e confiar seu futuro aos outros e à própria vida. Trabalhamos com alegria e espírito evangélico, mesmo sabendo que não conseguimos chegar a todos e que às vezes dói não poder fazer mais. E a partir dessa experiência, gostaríamos de deixar uma pergunta em aberto: como sustentar a esperança quando a dor parece maior do que as nossas forças? Muito obrigado. Esse foi o testemunho de Xavier. Ele, então, que é diretor da Obíncio, uma entidade de integração social dedicada ao acompanhamento de pessoas com dependências em situação de exclusão social. E agora ouviremos mais um testemunho da religiosa adoratriz Encarna. Santo Padre, sou religiosa adoratriz, chamada a seguir Jesus a partir da missão carismática recebida por nossa fundadora, Santa Maria Micaela, e a caminhar ao lado das mulheres vítimas do tráfico humano. É um caminho compartilhado que se transforma em acolhida, encontro e libertação. Ecoam em mim palavras de Jesus durante meu trabalho de todos os dias. Eu vim para que tenham vida. Acompanhar os processos de recuperação dessas mulheres e de seus filhos desperta em mim indignação ao descobrir a profunda dor e as marcas que essa forma de escravidão deixou em suas vidas. Porque são mulheres que iniciaram um processo migratório fugindo da violência, de conflitos armados e de pobreza. Buscavam uma vida melhor e acabaram encontrando situações de tráfico de pessoas. À violência sofrida, somam-se os deslocamentos e o desenraizamento familiar e cultural que implica viver em outro país. O sofrimento que gera essa dura realidade não me deixa indiferente. Escutar dia após dia o clamor do seu povo me leva a me comprometer com a justiça e com a liberdade. Dessa maneira, quero revelar o rosto compassivo de Deus à maneira de Jesus, que se abaixou para levantar as pessoas mais vulneráveis, devolvendo-lhes a dignidade, através da convicção que toda vida é sagrada
estar nesta realidade como presença que cuida, denuncia e propõe alternativas que dignificam, exige um caminho longo e lento. O acesso aos direitos em nosso mundo atual é muito difícil. Conseguir um trabalho digno, uma moradia, relações inclusivas e tantas outras condições exige transformar estruturas, olhares e mentalidades. E neste caminho temos aprendido, junto com elas, que acompanhar significa sustentar sem abandonar, reconhecer cada pequeno passo e permanecer confiando no Deus da vida, quando o horizonte ainda não se deixa ver com clareza. Por isso, hoje, precisamos de sinais de esperança. Quero concluir prestando homenagem a cada mulher forte e corajosa, sobrevivente de inúmeros naufrágios, que luta contra ventos e marés para superar obstáculos. Mulheres capazes de celebrar a vida e de nos mostrar que o mal não tem a última palavra. Obrigado, Santo Padre. Obrigado por nos convidar a levantar o olhar e a continuar a lutar pelo direito das pessoas mais vulneráveis. Muito obrigado. A religiosa Encarna, cuja missão está centrada no acompanhamento das mulheres que passam principalmente pelo drama do tráfico humano, saúda o Santo Padre após essas fortes palavras presentes no seu testemunho e também, sobretudo, voltado a homenagear essas mulheres que sofrem o tráfico humano. Continuamos então o nosso encontro do Santo Padre com essas realidades da Arquidiocese de Barcelona que cuidam de pessoas vulneráveis com um canto. Seu amor.
Santo Padre, a seguir assistiremos Abrir a Carta, um breve relato ambientado em um bairro humilde de Barcelona. Seus protagonistas não são atores, são uma família real que vive uma situação de vulnerabilidade e que se aproximou de uma comunidade paroquial de seu bairro. Com generosidade e confiança, eles abriram as portas de sua casa para compartilhar uma parte de sua história. A partir do olhar inocente de Renzo, um menino de 6 anos, este vídeo nos aproxima de tantas famílias que vivem preocupadas com a falta de recursos e com o medo de perder o lar. Este é um relato que também traz sinais de esperança. Assistamos agora Abrir a Carta. ¿No te podemos decir todos los días lo mismo? Ay, bueno, Vicky, por una vez. Cami, hay gente que no tiene casa. Sí. Sí, y que tiene que vivir en la calle. Hola, abuela. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Qué te pasa? Te veo triste. Estoy un poquito triste. Vale, pero mami, quiero que no estés triste. No voy a estar triste, mi amor. El Papa León XIV llegará a Barcelona el próximo 9 de junio de 2026, en el marco de una visita oficial de 36 horas, que incluirá actos religiosos, encuentros sociales y una amplia agenda institucional. La ciudad de Barcelona se prepara ya para recibir al pontífice en una visita que concentrará la atención internacional durante 2 jornadas. Porque sale el papá en la tele. Tú sabes que él viene ahorita a Barcelona, ¿no? ¿Ah, sí? Nos va a visitar. Y visitará No, pero no se preocupe que sí, lo vamos a pagar. Sí, claro. Pero le pido un poquito de paciencia, por favor. ¿Te falta mucho? No, porque te quería hablar, pero que los niños no nos escuchen. Que ha vuelto a llamar el administrador de las fincas y que tenemos que pagar. Si no, nos tenemos que ir. Le voy a hacer una carta al papá. ¿Al Papa? Sí. Sí, pero el Papa tiene mucho trabajo, pero tenemos la esperanza de que él nos escuche, ¿no? Sí. Qué bueno. No puedo, estoy haciendo la carta para el Papa. ¿Te podemos ayudar? Vale. Le puedo preguntar si le gusta el fútbol. ¿De pequeño crees que el Papa quería ser Papa? ¿De quién es la culpa de que pasen cosas malas? En el mundo. Renzo, haz buena letra. Dile al Papa por qué los mayores estamos abandonados, muy solos. ¿Tú estás sola? Lo estuve, ya no. Y una pregunta más. ¿Hay que perdonar siempre? ¿Cómo podemos ayudar si el mundo es tan grande? 3, 2, 1. Acabamos de acompanhar o vídeo produzido por esta família, uma família real, como disse na apresentação. Vemos Renzo no meio da multidão.
Santo Padre, a carta real chegou aqui na paróquia de Santo Agostinho, mas é dirigida ao Senhor. E o remetente é Renzo. Você veio? Você quer ler sua carta para o Santo Padre? Vamos ouvir agora Renzo, então. Hola, Papa León XIV. Olá, Papa Leão XIV. Soy Renzo, tengo 6 años. Sou Renzo e tenho 6 anos e quero fazer algumas perguntas. ¿Te gusta el fútbol? O senhor gosta de futebol? De pequeño quería ser papa. Quando era pequeno, queria ser Papa? ¿Por qué mi mamá y papá están preocupados? Por que minha mamãe e meu papai estão preocupados? ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? Por que meu pai tem que trabalhar tanto? ¿Por qué hay personas que les pasan Por que há cosas pessoas malas y a otros no? com que acontecem coisas ruins e outras não? ¿De quién es la culpa? De quem é a culpa? ¿Por qué hay tantas personas que viven en Por la que existem calle? tantas pessoas morando na rua? Nadie los ve, nadie los ayuda. Ninguém as vê, ninguém as ajuda? ¿Cómo podemos ayudar si el mundo es tan grande? Como podemos ajudar se o mundo é tão grande? Dios quiere que haya pobres y ricos. Deus quer que existam pobres e ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan Por que há tantos importantes? avós sozinhos se eles são tão importantes? Y una última pregunta más. E mais uma última pergunta. ¿Hay que perdonar siempre? É preciso perdoar Un sempre? fuerte abrazo, Renzo. Um forte abraço, Renzo. Esta então são as perguntas de Renzo, esse menino de 6 anos. E o Papa Leão faz questão de descer a escada do altar onde se encontra para abraçar Renzo. Momento cheio de significado que expressa a realidade então desta família, mas de tantas outras famílias que são assistidas pela Arquidiocese de Barcelona e outras famílias, claro, ao redor de todo o mundo. O Papa agora então profere o seu discurso. Ouçamos o Santo Padre. Estimados germanos e germanas, boa tarde. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Agradeço ao Cardeal Arcebispo pelas cordiais boas-vindas e pelas palavras que me dirigiu, bem como ao delegado para a Pastoral Social e todos aqueles que partilharam conosco seus testemunhos sobre as realidades de caridade e assistência diocesana. Gostaria de agradecer a Renzo pela sua carta e pelas perguntas que me fez. Vou tentar responder algumas delas. Eu quero deixar claro que não queria ser Papa nem como jovem, nem quando velho, mas quando o Senhor chama, temos que dizer sim. Antes de responder às perguntas, gostaria de dizer muito obrigado pela acolhida e que aqui, de verdade, me sinto em casa. Obrigado por tudo aquilo que vocês representam. La razón que pensarán óbvia, evidente, é porque San Agustín. A razão que todos pensarão é porque aqui é a paróquia de Santo Agostinho, mas eu gostaria de dizer que a primeira vez que vim a esta igreja, eu não tinha esse arcebispo aqui do meu lado, foi nos anos 80, e eu viajava por estas terras
e me disseram que em Barcelona tinha uma igreja dedicada a Santo Agostinho e estava fechada. E hoje ela está aberta, e como é bonito encontrar uma igreja com uma comunidade agostiniana e com tantas pessoas que vivem nesta igreja, que colaboram com a diocese, que encontram em sua comunidade acolhida, integração, e que aqui existe tanta assistência social. Muito obrigado. Enquanto a pergunta sobre o futebol. Sobre a pergunta voltada ao tema do futebol. Todo mundo sabe que eu jogo tênis. Eu joguei futebol quando era jovem, mas era futebol americano, um pouco mais violento. Mas com os seminaristas, quando estava em Trujillo, eu jogava futebol. Estava sempre na defesa, se querem saber. Eu não era um grande goleador. Porém, quando eu estava em minha primeira experiência em Roma, quando tivemos o Mundial de 82, eu, no Peru, como seminarista, seguia as equipes locais e também jogava com os seminaristas. O esporte faz bem para todos. O esporte nos ajuda a conservar a nossa saúde, a estar bem em corpo, mente e alma. E isso com certeza fez parte da minha vida. O futebol também nos ajuda a recordar algo importante, que a vida não é uma partida para viver de forma solitária. Nós precisamos jogar em equipe, a jogar juntos. E neste sentido, alguém que pode ser uma estrela, que nunca passa a bola, porque não deixa que os outros entram no jogo e por isso provavelmente vai perder. E assim, pensando nos outros, em como integrar uma equipe, eu gostaria de cumprimentar todos vocês por aquilo que fazem aqui. A segunda pergunta, já respondi, mas vou seguir o texto, porque senão vamos terminar muito tarde. Perguntaram-me se quando era pequeno queria ser papa. Bem, Renzo, acho que não. Acho que nunca pensei nisso. Mas posso dizer uma coisa. Desde pequeno, senti o desejo de entregar a minha vida a Deus. Ainda não sabia bem como nem por onde o Senhor me levaria. Com o tempo, fui descobrindo que Jesus me chamava a segui-lo como sacerdote e que esse caminho passava pela ordem de Santo Agostinho. No entanto, isto não se aplica apenas a mim. Toda criança é um sonho de Deus. Tu, Enzo, também o és. Deus deseja a felicidade de todos e quer que, desde pequenos, ao longo de toda a vida, conservemos um coração como o das crianças, capaz de confiar, cheio de bondade. Quer que sejamos seus amigos e não nos afastemos dele. Por isso, mais importante do que nos perguntarmos se seremos sacerdotes, médicos, professores, pais de família ou qualquer outra coisa, é importante perguntarmos-nos se queremos ser amigos de Jesus, porque a amizade com Jesus dá-nos alegria, torna-nos livres e ajuda-nos a ver, pouco a pouco, a vocação e o caminho que Deus pensou para cada um. Não é fácil encontrar a resposta
a tua pergunta, Renzo, sobre por que razão uma das pessoas acontecem coisas más e, em contrapartida, outras não. Pensar na vida de Jesus pode ajudar-nos. A palavra de Deus diz-nos que nosso Senhor andou de lugar em lugar, fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. E, no entanto, sabemos que foi crucificado. Mas a história não terminou aí, porque ressuscitou ao terceiro dia e venceu o mal e venceu a morte. Através da vida de Jesus Cristo, Deus mostra-nos que, embora haja sofrimento, Ele nunca abandona nenhum dos seus filhos, porque tem preparada para nós uma alegria eterna, onde já não haverá tristeza nem dor. Tenhamos confiança. Jesus está conosco. Ajuda-nos, acompanha-nos e nos dá forças para superar os momentos difíceis que possamos encontrar na vida. Sobre os avós, sim, os avós são muito importantes para as famílias. Nunca deveriam ficar sozinhos. Muitas vezes são eles que cuidam dos netos enquanto os pais vão trabalhar. E assim, com carinho e dedicação, ajudam as crianças a conhecer o amor a Deus e ao próximo, para que este crie raízes nos seus corações e um dia se tornem homens e mulheres de bem. E como devemos retribuir o amor? Simplesmente com amor. É isso que Jesus quer que façamos. Cuidar e acompanhar os nossos avós na sua velhice, tal como eles um dia cuidaram de nós. Não permitamos que a solidão e o abandono se normalizem na vida dos idosos. Isso é muito triste. Tenhamos o coração aberto a todos eles e, mesmo não sendo nossos avós, não permitamos que se sintam sozinhos nem desprotegidos, porque, se não queremos a solidão para nós, também não devemos permiti-la para os outros. Quanto à questão sobre se devemos sempre perdoar, Jesus diz-nos que sim. Um dia Pedro perguntou-lhe: Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas vezes lhe deverei perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queria dizer com isso, e quer dizer também a nós hoje, perdoa sempre. Mas é preciso compreender bem o que significa perdoar. Perdoar não significa dizer que o mal esteve certo, nem deixar que alguém continue a fazer o mal. Não significa esquecer à força, como se nada tivesse acontecido. Perdoar significa não deixar que o ódio se torne o dono do nosso coração. Jesus pede-nos que perdoemos, porque é a única maneira de experimentar a paz de Deus e de curar feridas espirituais. Quando perdoamos, imitamos o exemplo de Jesus, que perdoou aos que o crucificavam. A nossa disposição para perdoar é condição para o perdão que recebemos de Deus. Irmãs e irmãos, estar aqui na Igreja de Santo Agostinho abre o nosso coração a uma verdade que o Santo Bispo de Hipona nos indica. Ser cristão é, acima de tudo, um dom, uma graça. Alicerçados em Cristo, que é a pedra viva, Ele que é a pedra viva, experimentamos a ação do Espírito Santo com a convicção de que todo o esforço realizado com sinceridade para cooperar com Ele em favor do nosso próximo será abençoado
pelo Pai Celeste, em quem colocamos a nossa esperança. Como membros do corpo místico de Cristo, estamos verdadeiramente ligados ao destino daqueles a quem Deus ama e convida a participar da sua vida. E por amor a Ele, as nossas irmãs são também enviados chamados a amar a Deus e por amor a Ele, os nossos irmãos, somos também enviados a ir ao encontro de todos. O cristão, além de bondoso e amável, há de ser compassivo, amar desinteressadamente e procurar o bem dos outros, sabendo que em cada irmão e irmã que sofre, encontra o próprio Senhor, que pede e recebe, que é acolhido ou rejeitado, amado ou desprezado. A caridade evangélica, fundada em Jesus Cristo e alimentada por seu amor, da forma A caridade evangélica, fundada em Jesus Cristo e alimentada pelo seu amor, molda e dá identidade à vida pessoal e comunitária de todo o cristão. Por isso, cada comunidade eclesial diocesana, movida pela caridade, instruída pelo Espírito Santo, é chamada a aproximar-se, segundo as suas possibilidades e capacidades, com discrição, delicadeza e perseverança das feridas e necessidades dos pequenos e vulneráveis, para aliviar os seus sofrimentos e remediar a sua pobreza. Falo imitando a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por amor a nós, sendo rico, se fez pobre, para nos enriquecer com a sua graça e salvação, e nos chama também a reconhecê-lo e socorrê-lo nos mais necessitados. Por isso é uma alegria encontrar-me esta tarde com todos vocês. Por isso é uma alegria encontrar-me esta tarde com todos vós que de diferentes maneiras estáis concretamente ligados à assistência, ao acompanhamento e à promoção daqueles que mais precisam, sobretudo nos tempos que vivemos, em que parece ter-se perdido o sentido da dignidade sagrada do ser humano. Me gostaria de sublinhar que, como cristianos, estamos chamados à tarefa de fazer presente. Gostaria de sublinhar que, como cristãos, somos chamados a tornar presente o amor de Deus por cada homem e mulher na trama concreta da história. O livro do Gênesis conta-nos que Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus, ele os criou homem e mulher. Eis onde reside a dignidade inalienável de todo ser humano, que não depende das capacidades que possui, das riquezas que acumula ou do papel que desempenha, mas do dom que o precede e ultrapassa, concedido por Deus, como expressão do seu amor que nunca falha. O Senhor, pois, convida-nos a acolher toda mulher como irmã e todo homem como irmão. Enquanto filhos do mesmo Pai, toda pessoa está constitutivamente feita para a relação. Foi pensada e amada por Deus para entrar numa história de comunhão com Ele, com os outros e com a criação. Uma expressão singular deste anseio divino são as realidades diocesanas de caridade e assistência, das quais vós fazeis parte e que levais por adiante com esforço e dedicação, na consciência de que a pessoa humana está no centro da ação da Igreja e de que a caridade é o maior mandamento social. Encorajo-vos a prosseguir unidos aos vossos pastores, animando estes apostolados, dando testemunho do Evangelho e mostrando ao mundo a beleza da vida cristã, que antecipa aqui e agora a justiça e a paz que serão perfeitas no reino de Deus. Sede, pois, testemunhas credíveis da esperança cristã no serviço solícito aos irmãos e irmãs
que, numa condição de vida precária, marcada pela privação, pela fragilidade ou pela marginalização, além de ajuda material e apoio moral, precisam de Deus, da sua amizade, da sua bênção, da sua palavra, dos seus sacramentos e da proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. Coloco aos pés de Nossa Senhora do Bom Conselho o vosso trabalho e a vossa dedicação, para que a sua intercessão vos acompanhe e o Senhor faça frutificar abundantemente todo o bem que fazeis. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Os aplausos, então, acolhem as palavras do Santo Padre, que no início, inclusive de forma improvisada, fez questão de responder a pergunta de Renzo, um menino de 6 anos que escreveu uma carta ao Papa. O Papa falou, inclusive, que não pensava em ser Papa, nem pequeno, nem já maior, e também do seu amor pelo esporte. Agora, a bênção do Santo Padre. Antes, a oração do Pai Nosso. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas gracias. Papa Leão então concedeu sua bênção a todos os presentes e assim caminhamos para o encerramento deste encontro do Santo Padre com as organizações de caridade e assistência da Arquidiocese de Barcelona. Santo Padre, acompanhado de alguns agostinianos, se detém diante da imagem de Nosso Senhor dos Milagres e ali faz também a sua oração. O Papa continua interagindo com os agostinianos, recebe alguns presentes dos membros da mesma ordem da qual ele pertence. O Papa recordou também no início de seu discurso que na década de 80 visitou essa igreja, que naquela ocasião estava fechada, e fez um elogio então à abertura desta realidade social na igreja de Santo Agostinho, conhecida neste bairro da periferia do centro histórico de Barcelona como a Igreja dos Pobres. Santo Padre saúda neste momento também alguns representantes da atuação social
na Igreja de Santo Agostinho, uma missionária da caridade, representantes das diversas associações que atuam diante das exigências sociais dessa região, muito voltada inclusive para migrantes. Nós escutamos inclusive nos testemunhos a religiosa que acompanha mulheres em situação de tráfico humano, também outra entidade que cuida das pessoas que sofrem com as dependências químicas, também a representante da Caritas, que atua na Igreja de Santo Agostinho. Todos testemunharam a ação social que fazem, inclusive a vontade, o desejo de que queriam fazer mais. E no discurso do Santo Padre, então, este encorajamento à ação social nesta paróquia, mas também em todas as realidades que atuam diante dessas feridas que assolam o mundo. O Papa recordou que o cristão, além de bondoso e amável, deve ser compassivo, deve amar desinteressadamente e procurar o bem dos outros, sabendo que em cada irmão e irmã que sofre é o próprio Senhor quem pede e recebe, quem é acolhido ou rejeitado, amado ou desprezado. A caridade evangélica, afirmou o Santo Padre, fundada em Jesus Cristo e alimentada por seu amor, molda e dá identidade à vida pessoal e comunitária de todo cristão. Por isso, cada comunidade é chamada a viver através da caridade instruída pelo Espírito Santo, a aproximar dos irmãos, principalmente dos que sofrem, das suas feridas, das suas necessidades, dos pequeninos e vulneráveis, para aliviar os seus sofrimentos e remediar a sua pobreza. Agora o Santo Padre se despede de Renzo, o menino de 6 anos que dirigiu algumas perguntas ao Santo Padre, uma carta. E agora se prepara para deixar então a Igreja de Santo Agostinho. Cumprimenta também as missionárias da caridade que estão ali. E saúda, se despedindo dos fiéis presentes, todos aqueles que representam as organizações de caridade e assistência da Diocese. O Papa recordou também em seu discurso que uma expressão singular da ação caritativa da Igreja está presente quando, através do esforço e da dedicação, na consciência de cada pessoa humana, está o mandamento da caridade. O Papa recordou que este é o mandamento social e encorajou todos a prosseguirem neste caminho, pois assim é possível oferecer uma testemunha fiel da esperança, um testemunho fiel da esperança cristã no serviço aos irmãos numa condição de vida precária, marcada pela privação, pela fragilidade e pela marginalização. O Papa Leão XIV ainda hoje preside a Santa Missa na Basílica da Sagrada Família, às 19h30 locais. E ali será inaugurada também a Torre de Jesus Cristo, que conclui então a construção desta grande basílica, conhecida mundialmente, ícone da cidade de Barcelona, mas também das obras de Gaudí, grande arquiteto, também reconhecido mundialmente não só pelo seu trabalho de construção da Basílica da Sagrada Família, mas pela sua fama de santidade, reconhecido inclusive pela Igreja recentemente neste caminho rumo aos altares. O Papa neste momento se despede
deixando a igreja de Santo Agostinho, saudando todos e se despedindo então com alegria deste momento que marcou esta visita a Barcelona, segunda etapa de sua viagem apostólica à Espanha. Recordamos também que amanhã Leão XIV parte para a etapa final, que é a visita às Ilhas Canárias, e ali também irá tocar uma forte realidade social, que é aquela da migração. Me despeço agradecendo a todos aqueles que acompanharam essa transmissão. Recordo que você pode acompanhar todos os conteúdos da visita do Papa em nosso site vaticanews.va/pt, em nossas redes sociais VaticaNewsPT. Nos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Túlio Fonseca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.